Palavra de Deus hoje, Mateus 13, a parábola do semeador. Verso 4, certo homem saiu para semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. A palavra de Deus hoje vai falar com você sobre o ladrão de palavras, que é Satanás. Então, fique atento que Deus vai tocar na sua vida. O homem, ele passa por situações muito difíceis e tudo que ele precisa, na verdade, para resolver seus problemas é da palavra de Deus. Foi a palavra que criou o universo, foi a palavra que criou a terra, foi a palavra que criou a luz, foi a palavra que criou os animais, foi a palavra que criou a planta, foi a palavra que antecedeu a criação do homem, porque disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Jesus, certa vez, com fome, sendo tentado por Satanás, Satanás disse para ele: transforma essas pedras em pão. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê que a palavra certa, na hora certa. Jesus poderia ter dito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas ele disse: o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus, na verdade, é a semente de todo o bem que você precisa, da cura, da libertação, da prosperidade, da paz no seu lar, da vida espiritual abençoada. Quando Pedro pregava ali para o centurião, o Espírito Santo desceu sobre o centurião após ele ouvir a palavra. A palavra atrai o Espírito Santo para você. Quantas vezes na vida que eu estava provado, que eu orei, que eu jejuei, que eu louvei, fiz campanhas de oração, e nós devemos fazer isso, mas na verdade é na voz de Deus que vem, é da voz de Deus que vem a solução. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. O sim ou não, o vai ou fica. Então tudo que nós precisamos está contido na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela expulsa demônios. Existem castas de demônios que você ora, jejuma. E claro que Jesus disse que a oração em jejum e o nome dele expulsa demônios, sim, essa autoridade existe. Mas eu conheço um caso de um pastor famoso que ele disse que estava expulsando demônio e depois de passar muito tempo tentando expulsar um demônio, talvez horas, e não conseguia resultado, ele recitou um versículo da Bíblia. E aquele espírito foi embora. Quantas vezes que eu provado, orando, jejuando, ouvi uma palavra e tudo se resolveu. Sempre que eu tive uma prova, teve oração, jejum, que é a busca, e a resposta de Deus, que é a palavra de Deus. Tem que haver uma resposta de Deus. Por isso que é importante você ir para a igreja. Por isso que é importante você ouvir pregação. Eu lembro de uma prova que eu passei, que era angustiante. Eu não aguentava mais jejuar e orar. Eu orava, jejuava, orava, jejuava. Chegou um momento que o jejum já estava sendo nocivo para mim. E você tem que ter cuidado com isso também. Porque o corpo precisa de nutrientes. E em vez de ser uma bênção, já estava sendo nocivo. Eu ouvi um pregador, uma palavra de Deus. Na palavra, o pregador dizia: descansa no Senhor. Ele contou o testemunho que o homem estava aprovado. E chegou procurando ele, a mulher tinha largado, ele estava pensando em cometer suicídio. E ele já ouviu o homem, viu que o homem estava estressado e falou: meu amigo, faça o seguinte, vá para casa, durma, toma um suco de maracujá, relaxe, durma bastante, amanhã você vem aqui. E ele disse que o irmão depois contou que estranhou essa resposta do pastor, mas foi para casa, fez como ele disse. No dia ele estava relaxado, ele era outra pessoa, o corpo dele precisava de descanso. E eu ouvi essa palavra e ela despertou em mim a fé. Lembre que a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus. E Jesus disse: tudo que pedir crendo, recebereis. E recebereis. Tudo que pedir crendo, recebereis. Mas para crer, eu preciso de outra coisa, que é da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, a fé brota no seu coração e você recebe o que você vai pedir. Então, para você conseguir o fruto da sua oração, tem que ser através da palavra, porque ela desperta a fé necessária. Ela desperta a fé necessária. Então, toda vez que eu passei uma aprovação, eu ouvi uma palavra. E ouvindo a palavra desse pastor,
despertou a fé no meu coração e eu fui dormir sossegado. Falei, meu Deus, eu vou descansar no Senhor. Não adianta eu me esforçar mais que isso. E descansei. Em menos de 2, 3 dias, o meu problema estava resolvido. Uma certa vez, eu estava numa provação tão grande, que eu não sabia o que fazer. Tinha pego um dinheiro emprestado com uma pessoa para fazer uma coisa muito importante. E eu lembro que minha filha veio me visitar, pequenininha, e eu comprei a passagem de avião e fiquei sem dinheiro para ficar com ela ali, passear e tal. Foi numa fase muito difícil da minha vida. E eu peguei esse valor emprestado. Só que eu prometi para a pessoa pagar em tantos dias, mas eu não tinha dinheiro para receber. Eu prometi por prometer essas loucuras que a gente faz, acreditando que vai dar certo. Temos que ter cuidado com isso, que a fé tem que brotar da palavra, não de uma loucura. O grande problema dos cristãos é que eles compram carro, casa, carro, faz tudo confiando que Deus vai pagar. Mas espera aí, tem que brotar da palavra, não é do seu entendimento. Mas se seu entendimento foi pela palavra, os resultados dirão se é verdadeiro ou falso. E eu estava naquela aprovação enorme, porque eu tinha pego o dinheiro, tinha gastado uma parte, mas como fazer? E eu fui ouvir uma pregação, e na pregação, era aquela pregação que dizia assim, que não olhe para os lírios do campo, veja os lírios do campo, nem semeia, nem colhe, nem Salomão em sua glória viveu como ele, os passarinhos pardais comem, Deus alimenta, buscar primeiro o reino dos céus. Ele dizia, Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Então aquela expressão, Deus sabe, entrou no meu coração e despertou a fé. E geralmente, às vezes é um capítulo, às vezes é um versículo, às vezes é uma frase que Deus explode no seu coração, uma faísca da vida. E aquilo despertou em minha fé e eu falei, meu Deus, Deus sabe do meu problema. E aquilo me deu alegria. Eu lembro que eu fui para uma na Lan House, abri o Facebook. Eu tinha várias empresas no meu Facebook, nenhuma tinha me contratado nenhuma vez. Quando eu abri, apareceu no meu Facebook lá uma mensagem me chamando para trabalhar. E eu fechei o valor, já dei o valor da minha dívida no meu trabalho. Falei, eu vou aqui. Falei que por quanto você vai me cobrar? Eu dei o valor da dívida, do dinheiro que eu tinha emprestado. Eu estava com parte do dinheiro guardado, com medo de gastar. E eu dei o valor da dívida. O fato é que trabalhei aqueles 2 dias e ganhei o valor. Paguei a pessoa, com um pouquinho de atraso, e foi umas férias maravilhosas. Então, sempre que tem um problema na sua vida, Deus vai resolver por meio de uma palavra. Uma palavra que você lê, por isso é importante você ler a Bíblia. É uma pregação que você ouve como essa. E isso é fruto. Deus vai ministrando no seu coração. Você ora, você jejuma, mas a resposta vem de Deus, é da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo, inclusive o teu pão, inclusive a tua saúde, inclusive a tua segurança, vem da palavra de Deus. Então, qual é o grande objetivo que Satanás tem? Destruir, roubar a palavra de Deus que mandou para você. E aqui está falando de 4 terras, né? 4 terras diferentes. Uma terra é à beira do caminho. E aqui está falando que foi à beira do caminho, ou seja, a palavra caiu em um local que aparentemente não era para cair. Mas agora, no nosso grande foco aqui Satanás vai tentar lhe roubar a palavra. E como é que ele faz isso? Com mentiras. Deus não vai fazer isso. Veja que o que Satanás fez no Éden foi roubar a palavra de Deus do coração de Eva. Deus não vai, você não com certeza não vai morrer. Você vai ser semelhante a Deus, ou seja, ele roubou, ele trocou a palavra de Deus por outra palavra misturada. Todo o pecado, ele contém um pouco de idolatria. Por quê? Porque quando você comete um pecado, de uma certa forma você desacredita naquele momento ou anula o mandamento de Deus. Quando você adultera, você está dizendo, é mentira. Eu posso adulterar. Quando você rouba, é mentira, eu posso roubar. Quando você cobiça, você nega aquilo por momento dentro de você. Para que a tensão entre o bem e o mal se amenize e você possa fazer aquilo que seu impulso deseja, uma guerra do bem e do mal dentro de você. Então todo pecado ele contém idolatria. A idolatria é um pecado que está em todos os outros pecados. Aí às vezes a pessoa diz, eu não sou idólatra, porque eu não adoro imagem. Mas naquele momento, aquele pecado se tornou um ídolo para você, porque você se curvou diante dele. E é perigosíssimo a idolatria. Todo pecado contém a idolatria. Então Satanás, o que ele faz? Ele faz você negar a fé.
em Deus por um momento. Então ele tenta roubar o quê? Com mentiras. Ele tenta te roubar com sustos. Ele te assusta, ele tenta criar um efeito, que é uma espécie de mentira também, para parecer que a circunstância é maior do que o Deus da sua vida. Os homens olharam para os gigantes na Nova Canaã. Eles iam entrar na Terra Prometida, eles viram gigantes. Eles se compararam o quê? O gigante para o tamanho deles. Realmente, isso é uma comparação lógica. Vale a pena. Mas a comparação que deveria ser feita ali não era entre o tamanho dele e o tamanho dos gigantes. Era entre a promessa de Deus e o tamanho dos gigantes. Porque a promessa de Deus na sua vida ela é maior do que o seu problema. Se Deus prometeu te curar, tanto faz você estar gripado ou você estar com câncer. Se Deus prometeu te abençoar financeiramente, tanto faz você não saber ler, como você ter um doutorado. Para Deus não tem diferença. Deus faz você ter nascido de família pobre ou família rica. Se Deus prometeu que você vai ter um lar feliz, tanto vai você ser um solitário ou alguém com toda a capacidade de ter uma família. Então não são as circunstâncias que definem a tua vida, a tua bênção. É a promessa de Deus. E é por isso que Satanás quer roubar a promessa de Deus em você. Satanás vai tentar roubar suas promessas com distração. Você ouve a palavra e sai da igreja feliz, cheio de alegria. E aí o que acontece? Ele vai te estimular a assistir uma série. Naquela série que você vai assistir, naquele filme, naquela novela, naquele desenho, vai ter uma cena que vai neutralizar a tua crença. E geralmente é isso que Satanás faz. A maioria dos filmes, novelas, desenhos tem essa função. Se você vê, por exemplo, o Pica-Pau, com o Zé Corubu, eles estão um trapaceando contra o outro. E naquele momento a criança ela cresce torcendo pelo Pica-Pau. Mas na verdade o Pica-Pau também está errado. Veja que a questão ali do desenho não é o bem vencer o mal, mas é eu me dar bem. É eu ganhar, é o lado que eu estou ganhar. Independente de ser certo ou errado. Então isso é errado, porque está contrariando o princípio de não roubarás, não matarás, não adulterarás. Quando, por exemplo, o Pica-Pau toma a namoradinha do Zé Corubu, porque tem um carrão melhor. E ali ensina para as mulheres que o princípio não é o princípio do amor, é o princípio do quem tem mais. Então, por isso que nós vemos tanta traição nessa sociedade, tanto problema. Quando você deixa seus filhos diante de uma televisão assistindo desenho, achando que eles são simples, você está estimulando eles a contrariar mandamentos. Pode olhar, a maioria dos filmes e das novelas contraria o mandamento. Você ensina para o seu filho que ele não deve ter práticas de magias, de ocultismo, mas todo desenho animado é baseado basicamente nisso. As práticas do He-Man, da feiticeira, do Lion, dos outros desenhos atuais, né? Estou falando da minha época. Sempre tem uma magia, uma palavra mágica, um negócio que faz. Então, você ensina para o seu filho uma coisa e ele aprende outra nos desenhos animados. Por isso que é tão difícil hoje o jovem permanecer na igreja, porque foi construído na mente dele muita coisa contrária ao cristianismo. Porque é mais inteligente ensinar a criança princípios contrários ao cristianismo, que quando o cristianismo se apresentar lá na frente, a pessoa não vai aceitar, achar que aquilo é errado, é ultrapassado. Então, isso já está roubando a palavra antes da palavra ser lançada. Então, o inimigo ele vai te distrair com uma mulher. Ele vai fazer ataque direto a você. Você vai sair da igreja, você vai ouvir uma palavra, e de repente a vizinha, o vizinho, alguém vai tentar te seduzir. Tentar colocar você na condição de pecado para que você não seja abençoado e abençoada. Veja que a vida de Jó estava condicionada à santidade que ele vivia com Deus. Veja que o ataque de Satanás não podia tocar na vida de Jó. Satanás precisava que Jó pecasse, então a grande charada para ele conseguir era fazer Jó pecar, amaldiçoar Deus, blasfemar, fazer alguma coisa com palavras, bastava ser com palavras. Então, nós podemos nos estender, mas não vamos, porque você tem que entender que Satanás vai tentar roubar a promessa que Deus fez para você no culto, a leitura da Bíblia, onde você ouviu a pregação, como hoje. Você vai ouvir uma palavra que vai prometer para você, e você está desempregado, de repente você liga o jornal e está lá uma notícia que o desemprego aumentou no país. Você está com uma doença grave, você abre o celular, de repente está lá um monte de gente que morreram com sua doença. Mas essas são as circunstâncias. Satanás ele não pode fazer muita coisa contra você.
Na maioria das vezes, Satanás só vai fazer te apresentar quadros em que você já deseja, que já são teu ponto fraco. Ele diz, Jesus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque o quadro ali era de fome. Jesus estava com fome. Satanás não chega invadindo a sua casa, derrubando a sua geladeira, com monstruosidade. Às vezes ele faz isso, mas não é sempre. Eu acredito que quando ele faz isso, é mais Deus querendo chamar a atenção da população para o que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa do que o próprio Satanás. Porque Satanás foi derrotado na cruz, aprenda isso. Satanás não é alguém vitorioso, poderoso e blá blá blá. Satanás é um derrotado na cruz. Os demônios e Satanás foram derrotados na cruz. Então, quando você orar e expulsar o mal da sua casa, saiba que você está expulsando um ser derrotado na cruz de Cristo. Satanás não é maior nem do que você, muito menos do que Deus, muito menos do que um anjo de Deus, muito menos do que Deus, né? Ah, nem um anjo de Deus é menor do que Satanás. Imagine Deus. Tanto que Satanás não é bem inimigo de Deus, Satanás é inimigo do homem. Então nós temos que parar de acreditar que Satanás é grande. Outra coisa que Satanás vai roubar, tentar roubar a sua palavra com outra mentira, é que ele é maior do que você ou do que o teu Deus. E você tem que ter cuidado com isso. Geralmente você vê fotos na internet de Deus lutando contra Satanás, Jesus contra Satanás. E existe ali uma mensagem subliminar por trás disso. Por quê? Porque coloca Jesus, um homem de altura simples, magrinho, e Satanás geralmente musculosão, grandão, mais alto. A mensagem diz, Satanás, Jesus pisa na cabeça de Satanás. Mas existe uma mensagem subliminar, porque na imagem Satanás é mais musculoso e mais forte que Jesus. Então, a ideia por trás disso é que, no fundo, Satanás é mais forte que Jesus. Tome cuidado com imagens. Você nem deveria usar imagens assim. Então, Satanás ele vai sempre tentar parecer que é maior do que Deus para você. Então, geralmente, as pessoas estão com medo. Eita, aquela mulher vai fazer bruxaria para mim. Alguém jogou praga, meu amigo. Isso não importa. Satanás é um derrotado na cruz de Cristo. Satanás é pior do que a pior pessoa do mundo, porque a pior pessoa do mundo pode ser salva, e Satanás não. Então pare de ter medo de Satanás e de demônios e tema a Deus, porque Satanás também vai tentar roubar a palavra, dizendo para você que ele é maior do que o Deus que você tem. É por isso que aqueles israelitas nem podiam entrar no Egito. Eles estavam carregados de problemas, eles fizeram um bezerro de ouro, porque eles ainda estavam comparando o tamanho de Deus e eles precisavam circunscrever Deus, colocar Deus ali num espaço e dizer, esse aqui é o meu Deus. E Deus se apresentou só com um nome. É tudo isso que você precisa na sua vida, um nome. Jesus disse, meu nome expulsarão demônios. Então, se você está passando por uma prova, expulsa esse espírito em nome de Jesus agora. Então, Satanás vai tentar roubar a tua palavra. E talvez ele tente roubar esta. E você não vai permitir mais. E você vai espalhar essa palavra nos grupos de família, nos grupos de amigos, nos grupos de amizade. Sabe por quê? Porque você agora vai colaborar para destruir o império de Satanás. Ele quer destruir a tua vida, a vida do teu irmão, a vida do teu vizinho. E agora você vai combater ele com esta palavra. Quando você receber uma palavra na igreja, quando uma palavra manifestar na sua vida, ore, apresente a Deus e se mantenha orando, buscando aquela promessa. Às vezes você fraqueja, mas fica firme. Tem uma palavra que eu ouvi tem uns 10 anos, eu estou esperando nessa palavra. Tem hora que a gente acha que passou muito tempo, mas eu lembro da palavra às vezes, o dia maravilhoso que eu vi, a emoção que eu senti, não foi só emoção, algo espiritual. E eu lembrei da promessa, quando foi esses dias orando, era num salmo, quando eu li o salmo, nesse dia eu digo, eu conquistei a promessa. A promessa foi há 10 anos. Eu orei por ela tem 10 anos. Quando foi esse ano, eu senti que eu tinha conquistado. Mas ela não chegou ainda, mas vai chegar. Então não deixe Satanás roubar as promessas de Deus na sua vida. Aqui o texto fala de coração, de sentimento, de pessoas que recebem a palavra. E cada um com sua característica. Uns são roubados, outros são o espinho come, destrói. E uma outra coisa que Satanás faz é as preocupações do mundo. Os espinhos, eles sufocam, né? As preocupações do mundo. Tem gente que às vezes está ouvindo a palavra de Deus e aí fica triste porque
Um míssil caiu na Ucrânia. Claro que nós ficamos tristes com eles. Mas isso não rouba as promessas de Deus na sua vida. As promessas que Deus fez na sua vida não dependem nem da paz mundial. Ela vai cumprir. E claro que nós estamos falando daquelas promessas de Deus feitas a você. Não por uma profetada. Que é perigoso isso. Tem pessoas que são de Deus e trazem mensagem de Deus, mas é muito raro hoje. A certeza que você tem hoje é a palavra de Deus. É quando você lê, quando você ouve uma pregação, e aquilo arde dentro de você. Os discípulos no caminho de Emaús diziam, quando ele falava, ardia o nosso coração. É nesse momento, e seu coração está ardendo agora. Essa é a palavra de promessa na sua vida. Que Deus prometeu para você, não tem macumba, não tem perseguição, não tem prefeito, não tem político, não tem escassez, não tem doença, não tem bactérias, não tem vírus, não tem célula cancerígena, nada roubará a promessa de Deus na sua vida. Nem a penina, nem o teu vizinho mal, nem a pessoa que você tem medo. Nada impedirá Deus de agir na sua vida. Esqueça o medo que você tem de Satanás. Satanás foi derrotado na cruz. Quando você expulsar ele da sua casa, você vai dizer em nome de Jesus: Satanás derrotado na cruz de Cristo, eu te expulso da minha casa. Demônios derrotados pela cruz de Cristo, em nome de Jesus, eu te expulso da minha casa. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Receba e compartilhe. Em nome de Jesus, amém, amém.